Nos últimos anos, o uso de suplementos alimentares se tornou uma prática comum entre atletas, entusiastas de fitness e até mesmo no cotidiano de quem busca uma vida mais saudável. Mas o que são esses suplementos? Eles são realmente necessários? E quais são os riscos associados ao seu uso indiscriminado? Os suplementos alimentares são essenciais para que possamos atingir nutrientes que não estão presentes na nossa dieta diária. Sem eles, muitos atletas não conseguiriam atingir diversos objetivos, como por exemplo a hipertrofia. Como o nome já diz, suplemento alimentar. Suplemento alimentar é para você suprir o que sua alimentação não consegue. A suplementação alimentar só é recomendada quando de fato você não consegue fazer o aporte de nutrientes que seu corpo necessita. Então é com cada dia exame, acompanhamento nutricional, sinais e sintomas, rastreamento, para de fato observar qual nutriente que ele paciente necessita, para que de fato não venha ter um desequilíbrio nutricional. Para entender melhor os suplementos alimentares, é essencial conhecer sua composição química. Vamos explorar alguns dos suplementos mais comuns e analisar suas vantagens e possíveis malefícios. As proteínas são essenciais para o crescimento e a reparação muscular. Suplementos como whey protein e caseína são populares entre atletas e pessoas que buscam melhorar a composição corporal. O whey possui proteínas de rápida absorção, promovendo um aumento eficiente na síntese proteica, auxiliando na recuperação e crescimento muscular após o treino. A caseína, por outro lado, possui uma digestão mais lenta, fornecendo aminoácidos por um período prolongado, sendo ideal para evitar o catabolismo muscular durante o sono. Além disso, essas proteínas podem ajudar no controle do apetite, favorecendo dietas de perda de peso. Entretanto, deve-se ter cuidado com o consumo desses suplementos. O uso excessivo pode sobrecarregar os rins, especialmente em indivíduos com predisposição a problemas renais. Além disso, algumas pessoas relatam problemas digestivos, como inchaço ou desconforto abdominal. Sem contar que, se forem consumidos em excesso, esses suplementos podem adicionar calorias à dieta, dificultando a perda de peso. No que tange às propriedades químicas do whey, ele é composto de frações como beta-lactoglobulina e alfa-lactoalbumina, que são solúveis em água. Sua rápida absorção se dá pela sua estrutura globular. As cadeias de aminoácidos são dobradas de maneira que os resíduos hidrofílicos ficam na superfície, enquanto os resíduos hidrofóbicos ficam no interior. Já a caseína é uma proteína de digestão lenta, composta principalmente de micelas, que são agregados de moléculas com uma porção hidrofóbica no interior e uma porção hidrofílica na superfície. Quando consumida, a caseína forma um gel no estômago, retardando sua digestão e liberando aminoácidos de maneira mais gradual. As vitaminas e os minerais são fundamentais para inúmeras funções corporais, desde a saúde óssea até a imunidade. Nesse contexto, multivitamínicos são eficientes na prevenção de deficiências nutricionais que podem comprometer funções essenciais do corpo, como imunidade, saúde óssea e energia. O ferro é crucial para prevenir a anemia e o cálcio é fundamental para a saúde óssea e a prevenção de osteoporose. Apesar disso, o consumo excessivo de algumas vitaminas, como A, D, E e K, pode levar a um problema chamado hipervitaminose, que resulta em toxicidade. Quanto aos minerais, altas doses de ferro podem causar problemas digestivos, e o excesso de cálcio pode interferir na absorção de outros minerais, como o zinco e o magnésio, além de aumentar o risco de cálculos renais. Quimicamente falando, as vitaminas podem ser divididas em dois grupos: as solúveis em água e as solúveis em gordura. As vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C e as do complexo B, contêm grupos polares, como hidroxilas, que interagem bem com a água, facilitando sua absorção e excreção. Já as vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e Q, possuem estruturas apolares, ricas em cadeias hidrocarbonadas, o que permite que se dissolvam em gorduras e sejam armazenadas nos tecidos adiposos do corpo.
Os minerais, por sua vez, são elementos inorgânicos que atuam como íons no corpo, desempenhando funções estruturais e regulatórias. Exemplos delas são a atuação em reações enzimáticas, equilíbrio de fluidos, transmissão de impulsos nervosos e formação de estruturas como ossos e dentes. A creatina é um dos suplementos mais estudados e é conhecida por melhorar o desempenho em exercícios de alta intensidade. Sendo assim, é aumentada a disponibilidade de energia durante exercícios como sprints e levantamentos de peso, promovendo maior desempenho. Também é conhecida por aumentar a massa muscular e acelerar a recuperação pós-treino. Como nem tudo são flores, o consumo irregular de creatina pode causar a retenção de água nos músculos, que consequentemente ocasiona no aumento de peso e desconforto para algumas pessoas. Embora o impacto renal seja controverso, o uso prolongado ou em altas doses pode aumentar o risco de problemas renais em indivíduos predispostos. Quanto às propriedades químicas da creatina, ela é composta por 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina. Sua estrutura química inclui grupos amino e carboxila, o que a torna solúvel em água e capaz de formar ligações de hidrogênio. No corpo, a creatina é convertida em fosfocreatina, que armazena fosfato de alta energia. Esse fosfato é transferido para o ADP, regenerando ATP rapidamente durante esforços intensos e de curta duração, como a contração muscular. Por último, nós temos os termogênicos. Eles são usados para aumentar o metabolismo e auxiliar na queima de gordura, mas vêm com seus próprios riscos. Como o próprio nome sugere, os termogênicos aumentam a termogênese, ou seja, a produção de calor no corpo, o que acelera o metabolismo e ajuda na queima de gordura, que é a principal matriz energética desse processo. Também melhoram a disposição e o foco mental, sendo populares entre atletas e pessoas em dietas de emagrecimento. Todavia, devemos nos atentar mais uma vez aos possíveis malefícios desse suplemento. O consumo prolongado ou em doses elevadas dos termogênicos pode aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o sistema cardiovascular, elevando o risco de infarto ou arritmias. A cafeína e a efedrina podem causar dependência, resultando em sintomas de abstinência como irritabilidade e fadiga. A estrutura química da cafeína contém anéis de purina, que inclui nitrogênio e oxigênio, tornando-a solúvel em água. Ela age como estimulante do sistema nervoso central, bloqueando os receptores de adenosina e aumentando a liberação de neurotransmissores como dopamina e norepinefrina. A efedrina tem uma estrutura semelhante à adrenalina, contendo um grupo fenil e um grupo amino, o que lhe confere propriedades estimulantes e vasoconstritoras. Em síntese, ela estimula o sistema nervoso simpático, elevando a taxa metabólica e a termogênese. Embora os suplementos apresentem grandes qualidades para a saúde, o uso indiscriminado dele, sem uma orientação e também uma pressão para alcançar os seus objetivos, pode gerar uso excessivo de suplementos. Olá pessoal, meu nome é Evelis, eu sou psicóloga clínica com abordagem em terapia cognitivo-comportamental, especialista na infância e adolescência. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Na verdade, eu vou tentar responder um questionamento que é: qual é o impacto psicológico da pressão social para o uso de suplementos e como isso pode afetar a saúde mental? Eu acho que para a gente iniciar essa discussão, primeiro a gente precisa entender algo que é muito relevante para a nossa autoestima, que é, vamos dizer, um padrão de corpo ideal, de como a gente entender um pouco o que é esse padrão e o que ele prega, Aí a gente tem essa pressão estética, de como que um corpo deve ser, qual é o ideal, qual é o imaginário, que faz com que esse corpo seja o ideal a ser atingido. E como que isso afeta, a saúde mental das pessoas. Isso pode levar ao desenvolvimento de diversas patologias, A gente tem aí desde a depressão propriamente dita, tá bem relacionado com a questão da baixa autoestima, quanto com os transtornos alimentares, que são comuns, a compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia, que são esses os mais conhecidos, E aí a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre a questão da suplementação.
né? Eu, como psicólogo, não acredito que a suplementação seja um vilão, né? Porque o que acontece? Às vezes o nosso corpo ele necessita de certas vitaminas, minerais, e às vezes com esse déficit a gente precisa, né? Vamos dizer, de uma maneira para repor esses nutrientes que nos faltam, né? Que inclusive são benéficos para a nossa saúde mental. Mas tem um outro lado, um outro viés importante, que é a questão da estética, né? O uso de suplementos pela questão estética, né? Vamos dizer assim, a indústria às vezes se favorece, se fortalece das nossas inseguranças, né? E utilizam disso como uma forma de vender, né? A gente tem aí os suplementos milagrosos, né? Que prometem emagrecimento, que prometem crescimento de cabelo, crescimento de unha, melhora da pele, e muitas vezes isso não é real. Mas, alimentado por essa insegurança, né, por aquela questão que a gente falou lá no início, né, dos padrões, né, desse corpo ideal, as pessoas acabam, né, utilizando disso, às vezes sem uma necessidade, né. O uso de suplementação sem orientação médica ou nutricional pode desencadear vários fatores, como hepáticos, desequilíbrio nutricional, excesso de nutriente, e com a equação de efeitos colaterais em que? Sobrecargas, em queda de cabelo, fraqueza, flatulências também. Isso pode ocorrer com uma suplementação inadequada ao seu objetivo e às suas necessidades nutricionais. Hoje a gente vive ainda num espaço onde as fakes e mitos sobre nutrição são tidas como reais e dissipadas numa velocidade intensa. Por exemplo, o processo de suplementação. Como o próprio nome já diz, suplementação seria um complemento ao processo nutricional natural, uma suplementação à nossa dieta. Contudo, hoje as pessoas entendem e colocam como real a ideia de que a suplementação ela é obrigatória e que as pessoas só conseguem os objetivos através desse processo. O que a gente percebe é que há um grande mito. Inclusive, a gente percebe que a proteína, que é super utilizada nesse processo de suplementação artificial, ela é tida como um protagonista, quando na verdade o nosso corpo ele vai absorver de acordo com a necessidade das suas atividades vitais. Então, muitas das vezes a gente faz um processo de suplementação que de forma desnecessária e que não vai ser absorvido pelo nosso corpo. As pessoas indicam que, por exemplo, proteína é tudo igual, e aí há um direcionamento para a utilização de um tipo de alimentação único e exclusivo, quando na verdade a gente entende que a proteína ela vai ter seus tipos, e algumas proteínas elas vão produzir, por exemplo, os aminoácidos que não são produzidos pelo nosso corpo, enquanto outras proteínas propiciam aí aminoácidos que o nosso corpo produz. Então há uma necessidade de variação proteica nas nossas dietas e que algumas vezes as pessoas deixam de lado. Então elas entendem que um tipo de proteína é mais viável, mais positiva, e fazem um consumo de forma exagerada. A suplementação sem um acompanhamento, por exemplo, ela pode cair inclusive no desuso, ser algo que você esteja utilizando e que seu corpo não esteja nem necessitando. Suplementos alimentares podem ser aliados importantes na busca por saúde e desempenho físico, mas o seu uso deve ser consciente e orientado por profissionais.